Amém, querido. Graça e a paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. João, capítulo de número 14. Nós vamos ler hoje do versículo 7 até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 14, do versículo 7 até o versículo de número 11, nós vamos estar estudando, nessa noite. Ok? Todo mundo já achou? João 14, do 7 até o 11 nós vamos estar. Amém? Bom, nós começamos a fazer esse estudo, já algumas semanas atrás, estamos trabalhando esse texto, do livro de João, no capítulo de número 14, e nós já trabalhamos já 3 partes desse capítulo 14, hoje nós vamos partir para a 4ª parte, E aí é importante, nós enfatizarmos, que todas essas partes que nós dividimos dentro desse capítulo 14, na verdade são respostas com relação ao versículo 1, que vai estar falando aí, leia aí na sua Bíblia, que fala assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Então nós estamos trabalhando um tema principal que fala a resposta para o coração aflito. E dentro desse versículo 1, então Jesus ele vai trabalhar a forma como nós devemos tratar o nosso coração. Todas as vezes que nós estivermos aflitos, atribulados, quando o nosso coração estiver angustiado, o Senhor Jesus então ele vai estar trazendo respostas dentro desse capítulo 14 de como nós devemos realmente tratar, em situações assim o nosso coração. Obviamente que nós já falamos que dentro do contexto de João, o que levava os discípulos a ficarem aflitos é saber que Jesus partiria, E obviamente Jesus falou que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir. E obviamente que eles, sendo seguidores de Cristo, isso não passava na cabeça dos seus discípulos, de que realmente eles não poderiam ir para onde Jesus estava indo. Agora, obviamente que nós já tratamos essa questão, deixando bem claro que Jesus estava falando ali acerca do seu sacrifício, da sua morte. Em outras palavras, Jesus estava falando que aquilo que ele viria fazer, os discípulos não poderiam fazer. Até porque ele estava falando do sacrifício que pagaria o preço pelos nossos pecados. E como nós já estudamos, na escola dominical, nós sabemos que ser humano nenhum, debaixo desse estado pecaminoso que está, poderia pagar esse preço, cumprir com esse sacrifício, e realmente cumprir com as exigências que Deus realmente estabelece para que o sacrifício fosse realizado, até porque o sacrifício exige o quê? Perfeição. E nós, obviamente, não somos perfeitos. Então, alguém perfeito deveria fazer isso no nosso lugar, e é por isso, então, que Deus envia quem? O seu Filho, querido, amado, para que ele viesse aqui se encarnar como homem, se fazer carne, para que ele pudesse realmente cumprir com todo o propósito que Deus já havia estabelecido, para que ele fosse até a cruz e morresse naquele lugar, e através da sua morte nós pudéssemos ter vida. Então, quando Jesus fala que para onde ele vai eles não poderiam ir, Jesus está falando exatamente acerca disso, de que ele faria esse sacrifício, e obviamente os discípulos não poderiam fazer isso, não teria como eles fazer. Então só Cristo, sendo Deus encarnado, poderia fazer isso no nosso lugar. E tudo isso deve sempre levar realmente o nosso coração, ele se alegrar, por saber que realmente nós somos incapazes de cumprir com as exigências que Deus exige com relação ao sacrifício, mas aprove ao Senhor enviar o seu Filho para fazer isso no nosso lugar, nos substituir, pagar o preço pelos nossos pecados, cravar na cruz aquilo que era contra nós, a cédula que era contra nós, para que através desse sacrifício nós pudéssemos ter vida através dele. Então veja que isso era uma coisa que atribulava o coração dos discípulos, fazia com que eles realmente viessem estar com o coração angustiado. Fora isso, Jesus já havia deixado bem claro, que dentre os discípulos havia aquele que ia traí-lo, e ele mostra quem é esse traidor, Judas Iscariotes. Jesus também mostra também
a questão, né, porque muitas vezes os discípulos falavam, Senhor, se for para o Senhor ir preso, se eu for para morrer, nós vamos juntos. Mas nós sabemos que quando Jesus, né, foi realmente entregue nas mãos dos guardas, nós sabemos que os discípulos todos, né, fugiram, né, abandonaram o Senhor ficou sozinho. E naquele momento que estava ali, né, sendo interrogado, né, o próprio Jesus mesmo fala, né, para Pedro, com toda a ousadia, fala, não, Senhor, tenha misericórdia de ti, nada disso vai ter compaixão do Senhor, nada disso acontecerá contigo. E Jesus deixa bem claro, declarando, não para Pedro, mas por aquele que estava falando por meio de Pedro, Satanás, ele fala, arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. E ali a gente percebe que Jesus percebe quem está por trás, né, das falas de Pedro, mostrando claramente que ele sabia o motivo pelo qual ele veio a esse mundo, que era ir para uma cruz e pagar o preço pelos nossos pecados. E aí então, com essa ousadia, Pedro afirma, não, Senhor, tenha misericórdia de ti, tenha compaixão de ti. E ele fala que realmente iria com o Senhor, qualquer coisa que Jesus passasse, ele estaria junto. E Jesus fala, hoje mesmo você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Né? Então a gente vê que aqueles que deveriam estar junto com o Senhor são os mesmos que o abandonaram, né? Com temor, com medo, com receio, com tantas outras coisas. Então Jesus ele mostra o coração dos discípulos, ele fala que um daqueles que estão ali ia trair ele. Jesus fala que para onde ele vai eles não poderiam ir naquele momento, e a hostilidade com relação a Cristo e aqueles que seguiam ele aumentava cada dia, cada momento. Lembrando que já nesse contexto do capítulo 14, faltando algumas horas para que Cristo seja levado, né, para a prisão, faltam algumas horas para ele ser pego, nele passar por sacrifício na cruz. Então esse era um momento assim bem complicado, difícil para a vida daqueles que seguiam a Jesus, porque seguir Cristo aqui dentro desse contexto significava, obviamente, você decretar seu estado de morte. Então, todas essas situações, todos esses problemas estavam levando os discípulos a ficarem com o coração aflito. Então, o Senhor, dentro desse texto, ele vai mostrar as formas como nós devemos tratar o nosso coração quando ele está atribulado, aflito. Então, a primeira coisa que nós falamos, já estudamos, deixando bem claro que nós precisamos o quê? Nessas situações, nós precisamos colocar nossa confiança em Cristo, apesar da circunstância, como fala no versículo de número 1, né, que nós já lemos, e não se turbe o vosso coração, mas ele fala, ele traz aí a solução, credes em Deus e credes também em quem? Em mim. Né? Então ele está falando que nós devemos colocar nossa confiança em Deus, confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. E nós falamos, né, que para você confiar em alguém, a confiança ela não é adquirida de uma hora para outra, mas ela é construída, né? É com o decorrer do tempo que nós conseguimos gerar confiança em alguém. E obviamente que aqui quando Jesus fala para que nós coloquemos a nossa confiança nele, nós sabemos que esse confiar exige o quê? Relacionamento. Você só consegue gerar confiança a partir do momento que você começa a se relacionar. E à medida que você vai se relacionando, você vai conhecendo. E aí citamos no Salmo de número 37, né? Quando Davi, ele deixa bem claro, né, que nós devemos nos agradar do Senhor. E ele fala que ele satisfará o desejo do nosso coração. Aí Davi fala, entrega teu caminho para ele, confia nele, o mais ele fará. E aí no versículo 7 ele declara ainda, descansa, pois nele, né? Espere e descansa nele. E aí nós falamos que, obviamente, que para você entregar, né, algo a alguém, você não entrega para qualquer pessoa, você entrega para aquelas que você confia. Mas para você confiar em alguém, você precisa de relacionamento. À medida que você relaciona, você conhece. À medida que você conhece, então isso é possível levar você realmente a gerar confiança em alguém a tal ponto de você entregar. Então Davi, quando fala isso, ele não está falando de alguém qualquer. Davi era o homem que a Bíblia fala que era o homem segundo o coração de Deus. E por ser homem segundo o coração de Deus, Davi conhecia muito bem o seu Deus. A tal ponto de no Salmo 23 falar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que ele afirma isso? Porque ele vivia, né, essa vida com Deus.
E ele declara, ele não está falando que o Senhor é o seu pastor, que o Senhor é o nosso, não. O Senhor é o meu. Por quê? Porque a confiança é uma relação pessoal, é uma intimidade, é individual. Você não adquire confiança pelos outros, você adquire confiança por si mesmo, nos outros, naqueles que você se relaciona. E é exatamente isso. Então Davi tinha relacionamento com Deus, por isso que ele colocou a confiança no Senhor, porque ele conhecia o seu Deus. Ele sabia quem Deus era, ele sabia como Deus agia, ele sabia todas essas questões acerca do Senhor, a tal ponto então que ele adquiriu confiança nele. Por isso que no versículo 1 fala: credes em mim. Agora, como é que você crê em alguém se você não se relaciona? Como é que você crê em alguém se você não desenvolve relacionamento? Então a necessidade de desenvolver relacionamento ele é fundamental para que você adquire confiança. Então nós só vamos confiar em alguém se nós desenvolvermos a intimidade com alguém. E essa intimidade que vai levar você a conhecer esse alguém a tal ponto de você entregar, literalmente confiar. E aí, obviamente, que em Deus, Davi fala que ele descansa e espera. Porque quem confia, descansa. Quem confia, espera. Porque sabe em quem está confiando. Né? Então, isso é muito importante. Então, essa é uma forma de você poder tratar o seu coração aflito, colocando a sua confiança em Cristo, em Deus, apesar das circunstâncias. Segunda coisa que nós trabalhamos, que foi no versículo 2 e 3, falamos bem claro que nós não pertencemos a esse mundo. Né? Jesus deixa bem claro, né, que nesse mundo nós somos o que? Apenas peregrinos. Nós estamos passando por aqui. Mas onde é o nosso lar, nosso habitat? É o céu. Né? E obviamente que Jesus falou que vai voltar para nos buscar, no versículo 2 e 3. Então aí nós trabalhamos a questão do céu, o que simboliza o céu, o que tem no céu. Falamos que o céu é a habitação de Deus, falamos que no céu, lá nós vamos ter comunhão plena com Cristo, lá nós vamos ter comunhão plena com os nossos irmãos em Cristo, e falamos tantas bênçãos acerca dos céus. Então quando você tem essa perspectiva de que o que nós passamos aqui é algo temporal, isso aqui passará, né? Mas um dia nós estaremos lá na eternidade com o nosso Senhor, e obviamente que é para todo o resto da nossa existência, da nossa vida, né? Então estar com foco no céu, nas coisas espirituais, sabendo que nós somos peregrinos nessa terra, nos ajuda também o quê? A tratar o nosso coração aflito, atribulado aqui nessa vida. Terceira coisa, falamos que Jesus é o caminho para Deus, no versículo 4 a 6. Ele deixa bem claro, ele é o único caminho para Deus. Ele declara em João 14, 6 isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o acesso ao Pai passa por Cristo. E quando nós temos a perspectiva de quem Cristo é, a importância que Ele tem para a nossa vida, isso então também traz consolo, conforto ao nosso coração e trata o nosso coração também aflito. E hoje nós vamos falar, né, acerca então dessa quarta parte que vai do versículo 7 ao 8, mostrando também a outra resposta para tratar o nosso coração aflito. Então, além de você colocar sua confiança em Cristo, apesar das circunstâncias, além de você saber que neste mundo nós somos peregrinos, mas que o céu é o nosso lar e que Deus, Jesus Cristo, vai voltar para nos buscar. Além de você saber que Jesus é o caminho para Deus, agora nós vamos estudar a quarta parte, que vai do versículo 7 a 11, que fala sabendo que Jesus é o revelador do Pai. Ou seja, se você quer conhecer o Pai, pode ter certeza que você vai precisar conhecer a Cristo, porque Ele é o revelador do Pai. E a Bíblia fala isso, que nos últimos tempos Deus revelou-se através do seu Filho. Então, se nós queremos conhecer o Pai, nós precisamos conhecer a Cristo. Então, vamos lá, versículo 7 a 11 fala assim: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Versículo 8. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa ministrar essa breve palavra ao nosso coração e que nós possamos aprender coisas preciosas de Ti nesta hora, que o Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, compreensão acerca de tudo isso e, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a aplicar essas verdades no nosso dia a dia. Por isso eu te louvo, te agradeço e peço as Tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, veja, irmãos, nós precisamos então entender que Jesus é o revelador do Pai. No versículo de número 7, é interessante que Jesus ele faz essa afirmação, declarando aos discípulos que conhecê-lo é conhecer o Pai. E isso é importante. E essa declaração do versículo de número 7 vai fazer com que Filipe, que é um dos seus discípulos, questione a Jesus, fazendo uma pergunta. Vamos lá. Versículo 7, então, Jesus fala: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, o que Jesus está falando? Que conhecer o Pai é conhecer a Ele, significa conhecer o Pai. Então, se nós queremos conhecer a Deus, Pai, é só você conhecer a Cristo que você vai saber quem Deus Pai é. Por causa dessa pergunta, então, vem dessa afirmação, vem a pergunta do versículo 8 que Filipe fala. Filipe fala assim: replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quer dizer, Filipe não entendeu nada, porque Jesus está falando no versículo 7, conhecer a Ele significa conhecer o Pai. Aí Filipe fala: então mostra-nos o Pai. Então ele não está entendendo. Agora, isso aqui é interessante, irmãos, porque muitas vezes, nós lidamos com essa questão também da mesma forma como os discípulos estão lidando. Às vezes nós queremos coisas sobrenaturais acontecendo para que a gente creia literalmente naquilo. E é interessante que lá no Velho Testamento, vamos ler 2 textos aqui para a gente poder compreender isso. A gente vai ver que esse desejo de ver o Pai, para que o Pai se revelasse, para que você pudesse ter essa oportunidade de uma forma sobrenatural de poder vê-lo de alguma maneira, isso aqui não é de agora. Isso aqui já vem desde lá do Velho Testamento. Nós vamos vendo as pessoas que seguem a Deus com esse desejo de querer ver Deus. Então esse é um desejo das pessoas de querer ver, ou querer ver alguma manifestação sobrenatural. Então lá em Êxodo capítulo 24, vamos ler. Êxodo 24, do 9 a 11. Olha só o que vai falar aqui, acerca de Moisés, Então, Êxodo 24, de 9 a 11. Olha só o que vai falar aqui. 24, de 9 a 11, fala assim, Êxodo, Fala assim: e subiram Moisés, Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu e na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, ou seja, eles tiveram uma visão. Obviamente que essa visão é uma visão sobrenatural, e eles puderam realmente então ter a percepção da presença de Deus, Então o ser humano busca por isso. Aí no capítulo 33, vamos ler, veja aí, Êxodo capítulo 33, deixa eu ver só o versículo, olha só o que vai falar agora, 33, 18. Olha, Êxodo 33, 18. Perceba aqui essa mesma questão agora. 33, 18 fala assim, vamos no 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graças aos meus olhos e eu te conheço
pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés está rogando isso a Deus, né? Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me podereis ver a face, portanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais, Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sob a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda de penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então veja que desde o Velho Testamento, esse desejo de ver a Deus de alguma maneira, isso também ocorria lá. E o que está acontecendo com os discípulos é a mesma coisa, né? O problema aqui é que eles não estão percebendo, né? Porque Moisés e esses irmãos que puderam contemplar a presença de Deus, aqui eles estão tendo uma manifestação. E o que Jesus quer dizer para Filipe é, a minha presença, o que vocês estão vendo agora, é muito melhor, muito superior àquilo que os homens viram no Velho Testamento. É muito superior, porque eles vieram uma manifestação, vocês estão vendo? O Deus encarnado, junto com vocês, caminhando com vocês. E não foi um dia, foram 3 anos seguidos. O Deus encarnado junto com eles. Aí a pergunta é, o que é melhor? Caminhar com Cristo, que é o Deus encarnado, por mais de 3 anos? Ou ter uma manifestação momentânea da presença de Deus? Obviamente que é caminhar com Cristo. E o que Jesus estava querendo mostrar para eles é exatamente isso. Jesus estava querendo falar para eles, literalmente, para que eles compreendessem que ver a Ele era a mesma coisa de ver o Pai, e o melhor, eles estavam ali tendo a oportunidade de caminhar com Ele. É isso que Ele está mostrando. Por isso Ele fala que Jesus e o Pai são o quê? Um. É a mesma essência, é o Deus vivo, né? E aí então a gente vai ver 3 verdades que são enfatizadas aqui. Então, por Jesus, nesse texto que nós estamos lendo. Então, veja que realmente viver com Cristo, andar com Cristo, o discípulo tiver esse privilégio. E eu fico pensando, imaginou eu e você, irmãos, se nós tivéssemos o privilégio de poder caminhar com Jesus, se nós tivéssemos o privilégio de Marta e Maria, de Jesus estar na sua casa com você, né? Se você tivesse o privilégio de poder, com os discípulos e Jesus estar ali junto, num barco caminhando com eles, pescando junto, comendo pão e peixe junto, fazendo sinais e maravilhas, e eles estão ali contemplando tudo aquilo. E é por isso, irmãos, que nós vemos claramente que Jesus quer mostrar para esses discípulos, assim como Filipe está pedindo, mostra-nos o Pai. Eles queriam ver uma manifestação. Jesus está falando, vocês têm muito melhor do que mostrar o Pai. Vocês estão vendo o Pai. Basta me ver. Só que eles não estavam entendendo isso. Eles queriam alguma coisa sobrenatural que acontecesse para eles poderem testificar dessa verdade. Mas Jesus está falando, eu sou muito melhor. A minha manifestação, a minha presença, o estar com você é muito melhor do que meramente vocês terem uma experiência sobrenatural momentânea. Porque eu estou com vocês. Eu estou contigo, vocês estão vendo tudo isso. Não é à toa que Jesus, quando vai perguntar para ele, fala assim, o que as pessoas dizem quem eu sou? E uns falam, o senhor profeta, o senhor Elias, o senhor João Batista. E aí Jesus olha para ele e fala, e vocês, quem diz que eu sou? Ele falou, o senhor é o Cristo, né? É o Filho de Deus. Então, eles obviamente sabiam que literalmente, porque quando eles falavam que Jesus era o Cristo, ele está falando, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Messias predito no Velho Testamento. Ou seja, o que o Messias veio fazer? Salvar. E quem que salva? É Deus. É Deus que salva. Então Jesus estava afirmando que ele era Deus. E o texto aqui do livro de João, ele realmente, o objetivo, como nós já lemos, é afirmar isso. Que esses sinais aqui, por meio desses sinais, por meio do que Jesus fez, isso aqui é para provar quem Jesus é, que ele é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias enviado. Então tudo testificava na pessoa dele. Então veja essas 3 verdades aqui que Jesus vai tratar nesse texto. Então volta lá para João 14, veja aí, a primeira. Em primeiro lugar, que Jesus é a exegese do Pai.
Ou seja, quando nós falamos de exegese, quando você vai fazer um estudo da Bíblia, nós falamos de trabalhar essa questão da exegese. O que significa? É você procurar entender qual é o significado daquele texto. Você pega um texto, então, quando você estuda e procura entender o que esse texto significa, né? Por que o autor falou aquilo? Isso é trabalhar com a ação da exegese. Então, a exegese mostra, explica o texto, né? Ela traz realmente assim essa questão para que você compreenda literalmente o que aquele texto quer dizer. Então, quando nós falamos que Jesus é a exegese de Deus, a gente está afirmando que Jesus explica quem é Deus, quem é o Pai. E é por isso que ele está afirmando que ele e o Pai que são um. Então veja, Jesus vai afirmar aqui do versículo 7 ao 9: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai, e desde agora conheceis e o tendes visto. Está vendo? Jesus está afirmando: vocês conhecem, estão ouvindo, né? Porque vocês me conhecem, e se você me conhece, você está conhecendo o Pai. E aí Felipe vem: então mostra-nos o Pai, né? Isso nos basta. E aí Jesus afirma, versículo 9: disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me estende conhecido? Quem vem a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então veja, Jesus ele faz essa afirmação nesse livro de João, que é só no capítulo 1 de João, versículo 18. Olha o que ele vai falar, né, trazendo essa afirmação de quem ele é. 1,18 fala assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que está aqui João está deixando claro aqui, João Batista? João Batista está falando que ninguém jamais viu a Deus, esse Deus unigênito que está no seio do Pai. Mas quem que revela o Pai? Jesus. É Ele quem revelou o Pai. Por isso ele é exegese do Pai. E aí no capítulo 14, versículo 7, né, o texto que nós estamos lendo, o que ele fala? Se vós tivéssemos conhecido, conhecereis também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Então ele está falando: olha para mim, vocês estão vendo o Pai. É isso que ele está afirmando. E no versículo 9, diz, quando ele fala no final, né, quem vê a mim, vê o quê? Vê o Pai. Então ele está afirmando categoricamente de que literalmente quando você vê Jesus, você está vendo o Pai. Literalmente, por isso que ele é exegese do Pai. Ele mostra quem Deus é, quem Deus Pai é. E aí então você veja que ele fala que Jesus é a exegese do Pai e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9, olha que vai falar acerca dessa verdade, né? Colossenses capítulo 2, versículo 9 fala assim: portanto, nele habita corporalmente que toda a plenitude da divindade está nele, né? Então, se você realmente quer conhecer a Deus, né, é só você conhecer Jesus, que ele está falando, habita nele, né? Toda a divindade está nele, ou seja, o que você precisa saber de Deus está na pessoa de Cristo, né? E aí fala também que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1,3. Veja só o que vai falar aí, Hebreus capítulo 1, versículo 3, irmãos. Olha o que fala, Hebreus 1,3. Fala assim: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou à direita da majestade nas alturas. Então ele é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, que ele está falando, o texto. Por isso que Jesus afirma: ver ele é como se estivesse vendo o próprio Pai. Segunda coisa que ele afirma aqui, que Jesus é o arauto do Pai, ou seja, ele é aquele que proclama o Pai, né? Ele é o proclamador do Pai. Então veja que Jesus não é apenas como Pai, mas também o porta-voz do Pai. Ou seja, o que ele fala, não fala por si mesmo, ele fala porque Deus designou a ele para falar. E as obras que ele faz também, ele não realiza por si mesmo, mas faz pelo poder do Pai.
Então ele proclama, ele é o porta-voz do Pai. É interessante isso que lá em João capítulo 9, vamos lá, no versículo 30 em diante, nós vamos ver aqui, ó, isso aqui está falando do cego de nascença, que Jesus curou, né? E lembrando que até aquele momento, nunca se havia falado de alguém que tivesse sido curado de uma cegueira, né, de nascença, nunca. Então aqui está acontecendo isso, e olha só que esse jovem cego que foi curado por Jesus vai afirmar. E aí é onde a gente vai, obviamente assim, testificar essa afirmação que Jesus é o porta-voz do Pai, ele que proclama aquilo que o Pai quer, né, através do que ele ensina e através das suas obras, né? Veja só o que ele fala, João 9, a partir do 30, olha o que fala aqui, né? Depois das autoridades religiosas ficarem questionando esse jovem, porque eles não queriam acreditar que aquele jovem tinha sido curado de cegueira, de nascença. Vão perguntar para os pais acerca disso, se realmente aquele jovem era filho deles, e eles afirmam, sim, é o nosso filho. Sim, ele era cego mesmo, de nascença. E aí ele fala, e como é que foi curado? Fala, ouça ele, porque ele é de maior, né? Então aí ele vai conversar com o jovem, e o jovem fala, foi o tal de Jesus que fez isso, mandou fazer lodo, tacou nos meus olhos e mandou eu lavar e eu fui curado, né? Mas eles não querem acreditar. Por quê? Porque dentro desse contexto aqui, a hostilidade com relação a Jesus, ela crescia a todo momento. Então, eles não acreditam, eles não queriam crer nos ensinamentos de Jesus, eles não queriam crer nas obras, nos sinais de Cristo. Eles estavam rejeitando tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus realizava, eles rejeitavam, literalmente. Aí se cumpre aquele texto que fala lá em João 11, né, que fala que ele veio para os seus, mas os seus o quê? Não receberam. Mas a todos quanto receberam deu o poder de serem feitos e serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no nome dele. Então você vê que eles não querem saber, não aceitam, rejeitam a Cristo. E aí esse jovem aqui ele vai fazer essa afirmação, né? E eles também não vão aceitar o que esse jovem vai falar e vão acabar expulsando ele da sinagoga. E lembre-se que quando uma pessoa era expulsa da sinagoga, ele perdia todas as ajudas, todos os privilégios. Inclusive, esse aqui foi o motivo pelo qual os pais não quiseram afirmar que foi Jesus que curou. Porque se eles afirmam isso, eles poderiam sofrer também consequências de fazer tal afirmação. Então, o que eles fizeram? Foi assim, ó, pergunta para ele, é de maior, que ele responda. Mas esse jovem aqui não vai ter medo não, ele vai falar. Quem curou ele? Foi Jesus que curou. Foi um tal de Jesus que me curou. E aí, então, você vai ver, por que eles estão temendo? Exatamente isso. Ser expulso de sinagoga levar você a perder todos os privilégios. Você não tinha mais assistência espiritual, você já não podia mais comprar nada, você era desprezado, literalmente, é como se você fosse rejeitado. Não tem mais ajuda, não tem mais apoio, não tem mais nada, né? Mas aí é só o que esse jovem vai falar, isso é interessante. Ele fala assim, ó, no 30, 9:30 em diante, respondeu o homem, não é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido tudo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Rejeitaram esse jovem. Não quiseram ouvir o testemunho dele, porque simplesmente ele está falando que quem fez isso foi Jesus. E ele fez isso por quê? Porque ele é temente a Deus, ele faz a vontade de Deus, por isso que Deus ouve ele, atende ele, e ele é um homem de Deus, vem da parte dele. Isso quer dizer então que ele está afirmando que Jesus aqui é um arauto de Deus, ele é o porta-voz de Deus. Aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus realiza, ele realiza em nome do Pai. É isso que ele está falando, declarando claramente, né? Por isso que nós vemos aí que Jesus, né, ele não só é exegese do Pai, mas também ele também é o arauto do Pai, ele proclama, ele é a porta-voz do Pai. Ele fala tudo que o Pai fala, ele faz tudo que o Pai faz. É isso que ele está falando. E por último,
a gente vai ver agora que Jesus também é o agente do Pai. Versículo 11, né, de João 14. Veja aí quando ele fala: credes que eu estou no Pai e o Pai em mim, credes ao menos por causa das mesmas obras, irmãos. Então ele está falando: eu sou agente do Pai. E aqui a gente vai ver que a evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é que o Filho realiza as mesmas obras do Pai. E ele é o agente do Pai. Quer ver só uma coisa importante, irmãos? Nós entendemos para ver que o que Jesus está falando, que quem me vê, vê o Pai. E se você me conhecer, você está conhecendo o Pai. Isso é simples. É só você pegar o que o Pai faz e o que Jesus faz. E você vai ver que é a mesma coisa. Quer ver só? Quem que criou todas as coisas, segundo a Bíblia? Deus, não é? O que Jesus fez nesses textos que nós lemos aí na escola dominical? Que Ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, é Deus que criou tudo. Mas a Bíblia fala que é Jesus que é o agente da criação. E fala que sem Ele nada do que foi feito se fez, como fala em João 1, de 1 a 3. Então, Ele fez, Ele é o agente da criação, todas as coisas foram feitas por Ele. Isso mostra também que lá em Gênesis 1, quando o texto fala: e criou Deus os céus e a terra, ou seja, nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E Jesus está falando em João 1, do versículo 1 ao 3, eu sou o agente da criação, eu que criei. Ou seja, o Pai e Jesus é um. O que o Pai faz, Jesus faz. O que o Pai declara, Ele também declara. O que Ele afirma, Ele também afirma. E assim por diante. Outra coisa, nós sabemos aqui que dentro desse próprio texto que nós lemos de João 9, fala que só Deus pode perdoar pecados. Não é isso? Mas o que Jesus faz, irmãos? Jesus também perdoa pecados. Ele não só fala assim: está curado. Aí fala: mas teus pecados também estão perdoados. Aí as pessoas falam: mas quem és tu para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Mas ele não está me entendendo isso. Ele não está entendendo que quem está falando é Deus também. Por isso ele pode afirmar: os teus pecados estão perdoados. Percebe? O agente, literalmente, do Pai, o que o Pai faz, Jesus faz. É só você fazer a comparação, irmão. A Bíblia fala que quem tem poder para dar e tirar a vida é quem? É Deus. Não é isso? Aí Jesus pega Lázaro, 4 dias morto, já fedendo. E ele chega lá para Lázaro e fala assim, ele não chega para lá e fala assim: em nome de Deus, sai, Lázaro. Ele fala assim: sai, Lázaro. Ele está falando a autoridade dele mesmo. Por quê? Porque ele e o Pai são um. O que o Pai faz, ele também faz. O poder que o Pai tem, ele também tem. Porque Deus delegou isso a ele. E é isso que ele está afirmando. Então, quando ele manda lá sair da vida para ele, isso mostra também que Jesus é quem? É Deus. Ver Jesus é como se estivesse vendo Deus. É exatamente isso que ele está falando. O Deus que pode dar vida, tirar a vida, é o mesmo. Jesus também que tem poder também para dar vida. Por isso que ele cura, né, o filho da viúva de Naim. Por isso que ele cura a filha de Jairo. E ele ressuscita essas pessoas e tem poder para fazer isso. Mas também a Bíblia também fala que Deus tem poder sobre a criação, né? Não é isso? Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele não manda lá terremoto para chacoalhar. Ele não envia trovões, fogo. Ele tem controle sobre toda a criação, todas as coisas criadas. Aí você vai olhar para a pessoa de Jesus. Jesus está no barco, tem tempestade. Ele se levanta e fala: calma-te, mar cessa. E tudo se faz bonança. Ele olha para uma figueira e fala: porque não tem fruto, fala assim: não tem, não nasce mais fruto, morra agora, já morre na hora. Ele tem poder. Ele pode chegar no mar e andar por sobre as águas e não afundar. Ou seja, o mesmo Deus que a Bíblia relata que tem poder para fazer coisas sobrenaturais, é o mesmo Jesus também que tem poder para fazer coisas sobrenaturais e ter controle sobre todas as coisas. Deus também, Jesus mostra que ele tem atributos de Deus. Jesus, uma vez, quando estava lá com Maria Madalena, as pessoas que estavam ali perto dela, e ela começa a derramar, né,
um bálsamo muito caro sobre os pés de Jesus e começa a enxugar com seus cabelos. As pessoas olham para ela e falam assim, para Jesus, em pensamento, falam, se esse soubesse quem ela era, e Jesus fala, eu sei quem ela é. Eu sei literalmente quem é ela. Ele podia chegar para Pedro e falar assim para ele, como nós já relatamos, Pedro, você hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele conhecia. Ele pode chegar para Pedro quando foram cobrar impostos dele, e de Jesus, e falar assim, vai lá, pesque o primeiro peixe que você pegar, traz, porque tem lá. O dinheiro vai estar lá, na boca do peixe. E ele pesca, pega e está lá. O dinheiro exato. Aí a pergunta é, poderia ser o segundo peixe, terceiro, pode ser qualquer um, não importa. A questão é que Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece para mostrar a questão da onisciência, da onipotência, da onipresença dele. Porque nós vamos ver Filipe mesmo, ele está lá com Natanael e ele vai falar com Natanael. Natanael estava lá orando embaixo de uma árvore. E aí ele leva Natanael lá para conversar com Jesus. E Jesus chega para ele, eu te vi lá debaixo da árvore, fazendo isso, isso e isso. E ele fica surpreso. Como assim? O senhor não estava lá? Mas é por causa da onipresença dele, ele sabia. E assim nós vamos vendo que Jesus também tem que atributos divinos. Onisciência, onipotência e onipresença. Ou seja, a mesma coisa que Deus tem, ele tem. Por isso que o texto afirma que ele é o agente do Pai. É a evidência absoluta, né, da verdade, essa verdade entre o Pai e o Filho. Que o Filho realiza as mesmas obras do Pai. Faz a mesma coisa. Isso para mostrar então que ele é quê? Ele é o agente, irmãos. Então todas essas questões mostram literalmente que Jesus é o revelador do Pai. Claramente, ele é a exegese do Pai, ele é o porta-voz do Pai e ele é o agente do Pai. Ele revela o Pai. E é por isso que Jesus está afirmando, Filipe, você quer ver o Pai, não quer? Então olhe para mim e você vai estar vendo o Pai. Você já viu que coisa maravilhosa, irmãos? Isso? Saber que o Deus que nós servimos é o próprio Deus vivo. Né? Saber que nós não estamos crendo em uma pessoa qualquer. Nós estamos crendo naquele que é o autor da vida, que conhece todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas, controle sobre todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas. Por isso que ele é declarado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não tem outro como nosso Deus. E não haverá outro, e nem surgirá outro, porque não tem. Deus é um só. É um só. E muita gente, né, sempre fala acerca dos outros deuses. Na verdade, não existe outros deuses. Deus é um só. Fora dele, não tem mais nenhum. Essa é a verdade. E nós servimos a ele. Né? E a bênção é saber que na pessoa de Jesus nós vimos o Pai, conhecemos o Pai, né? E temos o privilégio de saber que nós estamos nas mãos desse Pai. É por isso que Jesus pôde afirmar na oração dele do Pai Nosso, né? Pai Nosso, é o nosso Pai, né? E a gente está nas mãos dele e ele tem controle sobre todas as coisas. E é isso que nós precisamos entender, que Jesus literalmente revela esse Pai querido, eterno, esse Pai amado, poderoso, soberano, e nós servimos a Ele. Então que Deus nos ajude a ter essa verdade no nosso coração, porque é ela que vai trazer alento, acalmar nosso coração quando nós estivermos passando por momentos assim de tribulações, aflições. É nele que nós refugiamos. Por isso que Salmo 46 fala: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Então é nele que nós refugiamos, é nele que nós temos toda a certeza que nós estamos nas mãos certas daquele que realmente de fato nos ama de verdade, né? Então vamos orar, queridos, feche seus olhos, incline sua cabeça e oremos ao Senhor.
Deus